Privilégio estarmos aqui para a gente poder tratarmos das coisas do Senhor mais uma vez. Nós estamos numa série de mensagens chamada Valores da Minha Vida. E é uma série que nós começamos já no início do mês passado, no mês de outubro. E nós falamos sobre isso porque são de fato os valores que nós carregamos aqui na igreja. E a cada domingo você pode perceber que nós estamos tratando sobre determinados temas que para nós são muito caros. É claro que se a gente for listar todos os temas que para nós são importantes, teremos milhares. Mas todos esses que nós estamos citando são os novos valores da PIBBH. Você conheceu os 5 valores que nós trabalhamos no primeiro ciclo, mas agora no segundo ciclo nós estamos tratando de outros valores. Alguns nós mantivemos, outros nós acrescentamos. E é interessante porque a cada domingo que nós chegamos aqui, você cresce um pouquinho mais na presença de Deus. Cada dia que você vem aqui, que você senta nesse banco, você senta nessa poltrona e você abre o teu coração para ouvir a palavra do Senhor, cada dia que você faz isso, você cresce um pouquinho mais na presença de Deus. Mas a verdade é que muitas vezes pode ser meio desafiador chegar aqui e ouvir sobre uma mensagem de um tema específico. É até tentador às vezes não colocarmos em prática isso, porque muitas vezes nós achamos que já somos aprovados nesses temas. Às vezes é interessante você chegar num culto como esse e você ouvir sobre um tema que você acha, não, de fato, isso aqui eu acho que eu preciso dar uma revisitada, isso aqui eu preciso ajustar. Talvez você tenha gostado da mensagem sobre lealdade, porque é um tema que você valoriza e de certa forma você até acha que precisa melhorar na tua lealdade. Poxa, eu não sei se eu sou tão leal assim, ou eu não sei se eu sou uma pessoa tão fiel assim, eu não sei se eu sou uma pessoa de tanta confiança. Eu gostei desse tema, me fez lembrar de coisas que eu preciso ouvir. Por outro lado, talvez não tenha gostado tanto da mensagem sobre constância. Talvez porque você se considera uma pessoa muito perene em tudo que faz. Então, poxa, eu não preciso ouvir tanto sobre isso. Talvez não tenha gostado da mensagem ou do tema do voluntariado, porque se considera uma pessoa que serve muito, que se voluntaria com muita facilidade. Poxa, então eu não sei como que isso vai agregar na minha vida. Talvez a irrepreensibilidade eu gostei. Não, de fato, porque eu entendo que não existe meia integridade, de modo que não existe meia irrepreensibilidade. Entendo que há pontos na minha vida em que eu preciso ajustar. Mas o que eu realmente quero dizer com tudo isso é aquilo que o nosso pastor Juan sempre reforça. O que faz uma mensagem ser boa não é se você gosta dela ou não. O que faz uma mensagem ser boa é o quanto você a coloca em prática. E a verdade é que tudo aquilo que nós não colocamos em prática, por considerarmos bons demais naquele aspecto, nós nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Porque justamente nos pontos em que nós não damos a devida atenção, são estes que nós caímos. E o nosso tema de hoje, o valor de hoje, é o valor da honra. E a honra, ela é um valor inegociável para o crente. A honra, ela tem o poder de abençoar você ou não. A honra vai determinar se você é uma pessoa bem-sucedida ou não. A honra vai dizer se você é uma pessoa que tem êxito e tem uma vida plena ou não. E muitas vezes a gente não dá a devida atenção a isso, porque nós achamos que esse é um tema ultrapassado. Na verdade, nós achamos que honra é um tema que ficou lá na Idade Média, acerca dos reis e dos seus servos. Mas na sociedade atual, talvez a gente não entende o poder da honra. Só que, quando eu paro para pensar na honra, eu lembro de Jesus. Porque Jesus foi alguém e é alguém de caráter ilibado, de caráter aprovado, e que exerceu a honra, e que exerce a honra. Quando olhamos para Jesus, vemos que Jesus honrou a Deus e continua honrando a Deus Pai com a sua obediência. Jesus veio à terra, mesmo não tendo nenhum pecado, se entregou por um tanto de gente que tem pecado. Jesus, não precisando morrer, obedecendo ao Pai, escolheu morrer. Jesus, não precisando passar pela desonra dos fariseus, pela desonra dos mestres da lei, passou por toda essa desonra. Jesus, não precisando passar por nenhum tipo de situação assim, ele passou em obediência ao Pai. Por outro lado, Jesus também honrou aqueles que estavam com ele, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, quando ele repartiu o pão aos seus discípulos ao invés de comer. Isso nos traz uma ideia muito correta acerca de Jesus, porque lá em Marcos capítulo 10, ele vai dizer que o filho do homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja,
É uma honra ter o Filho de Deus, santo e perfeito, servindo a todos nós, com o teu corpo, com a tua maneira de viver, com o teu sacrifício. Essa é uma grande honra que nós recebemos da parte de Jesus. Então, quando eu olho para a honra, eu lembro de Jesus e eu lembro que eu preciso honrar, porque o meu Deus, o meu Jesus, é um Deus de honra. E para a gente continuar, eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 9 e o versículo 10. Romanos 12, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10, apenas 2 versículos. O texto também está projetado aí, você pode acompanhar. Livro de Romanos, logo após o livro de Atos. E ele vai dizer o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, e quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E a essa última parte eu destaco, dizendo: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de refletir sobre a Tua Palavra nessa manhã. E o que eu peço é que o Senhor abra os nossos corações para recebermos a Tua Palavra. O que eu peço é que recaia sobre nós o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. O que eu peço, Deus, é que nossos corações estejam abertos, porque de fato temos muitas coisas a serem ajustadas no nosso coração. E o que eu peço ao Senhor é que saiamos daqui mudados pela Tua Palavra e pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, presta atenção nisso. A Igreja de Cristo é a única instituição no mundo em que se vive uma contracultura com autenticidade. O pastor Carlito Paz, ele vai dizer que, abre aspas, a igreja é a única instituição que existe para os não associados. E o que ele quer dizer com isso? Entrou aqui nessa manhã, no culto das 9 e também no culto das 10h30, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Passou por essas portas quem tem muitos diplomas e quem nem concluiu o ensino médio. E está sentado aqui nessas poltronas gente que sabe muito de Bíblia, mas também está sentado aí possivelmente do teu lado alguém que não sabe nada de Bíblia. Possivelmente tem alguém aí do teu lado com uma realidade completamente diferente da sua, muito diferente da sua. Talvez você está sentado ao lado de uma pessoa que tem muita influência em Belo Horizonte, mas pode ser que você também esteja sentado ao lado de alguém que ninguém sabe o nome. E ainda assim nós cantamos a mesma canção, ainda assim nós sentamos nos mesmos bancos, ouvimos a mesma palavra, tomamos a mesma ceia e somos edificados pelo mesmo Jesus. Só que a resposta diante de tudo isso, ela é individual e ela é particular. Quando você entrou aqui, não houve um critério para que você fizesse parte e se assentasse aqui. Ninguém perguntou se você está devendo o banco ou não. Devendo o banco ou não, você estaria aqui ouvindo uma mensagem. Tendo formado ou não tendo formado, você estaria sentando aqui ouvindo a mesma mensagem, recebendo a mesma distribuição sonora, ouvindo as mesmas canções, tendo a mesma liberdade de levantar as tuas mãos, tendo a mesma liberdade de vir aqui no Ajustando Foco receber uma oração, porque o teu status social, a tua condição financeira não é determinante e ela não é excludente para que você faça isso ou não. Por outro lado, a tua resposta diante de tudo isso vai refletir o que está no teu coração. Porque da mesma forma que uma pessoa com muito dinheiro pode chegar aqui dentro e responder com honra aquilo que Jesus tem falado, outra pessoa também com dinheiro pode chegar aqui e ignorar tudo que está ouvindo. Alguém com muita influência pode entrar aqui e dar muita atenção a tudo aquilo que a gente está falando, mas alguém que não tem nenhuma influência pode desprezar tudo que está sendo dito. Com talento ou sem talento, com responsabilidade ou sem responsabilidade, fato é, cada um processa aquilo que ouve à luz daquilo que carrega no coração.
E se você é uma pessoa de honra, certamente você coloca em prática aquilo que você tem ouvido. Se você é uma pessoa de desonra, certamente você vai desprezar tudo aquilo que Deus já tem falado. A igreja é o único lugar em que você tem um promotor de justiça aprendendo com um jovem 20 anos mais novo do que ele sobre a Bíblia. A igreja é o único lugar em que você vê o gestor de uma empresa com 300 funcionários servindo lá no estacionamento e cuidando do carro de quem está desempregado. A igreja é o único lugar em que na célula você vê o CEO de uma empresa multinacional. Você vê esse cara sendo liderado por uma dona de casa que trata ele na maior naturalidade do mundo. Nem o braço direito desse cara trata ele dessa forma, mas a líder de célula dele, dona de casa, trata ele com a maior naturalidade da face da terra. Sabe por quê? Porque a cruz nivela todos nós. Porque a cruz e o sacrifício de Jesus joga por terra todas as nossas virtudes e até mesmo a ausência delas. A cruz de Cristo nivela a mim e a você, porque fato é que todos somos restaurados por Cristo e todos carecemos da graça de Jesus, todos carecemos daquilo que o Senhor já fez por nós, de modo que a nossa resposta vai dizer se nós honramos a Deus ou não. Esse é o lugar em que o seu salário não faz diferença. Aqui é o lugar em que os seus diplomas não te favorecem. Esse é o lugar em que o teu bairro carente não te define. Aonde você mora não faz a menor diferença. Aqui é o local em que a tua estrutura e o teu histórico familiar não vai te rotular. Você vai receber a palavra do Senhor da mesma forma, porque as virtudes do reino não tem a ver com os títulos que temos, mas tem a ver com um coração honroso, se temos um coração honroso ou não. A eficácia da palavra de Deus tem a ver com aquilo, com a forma como nós respondemos. É aquilo que eu disse no Ajustando o Foco. Você pode passar por uma infinidade de situações, mas o que vai definir o teu destino é a forma como você responde a todas elas. Porque diante de uma tribulação, diante de uma frustração, diante de um pecado, ou diante de uma alegria, diante de uma vitória, a tua resposta vai dizer se você é uma pessoa que carrega a honra ou se você é desonroso. Se você é uma pessoa que entrega a honra ou se você é uma pessoa que retém a honra. Se você é uma pessoa de um caráter ilibado ou não. Quem caminha comigo, com o pastor Juan, sabe, a gente às vezes pode receber aqui a maior autoridade de Belo Horizonte. E a gente vai aqui tomar um cafezinho com essa pessoa aqui atrás. E quem experimenta mais isso são os holds, os músicos que estão passando aqui. Toda vez que passa, não importa, pode ser o Valceni, CEO da Rede Batista de Educação. Eu vou apresentar o Rodrigo como baterista da minha igreja. Valceni, esse aqui é o baterista da nossa igreja, Rodrigo Leles. Esse aqui é o nosso hold, esse aqui é o Arthur. E vamos apresentar essas pessoas, independente para quem, como se fossem as pessoas mais importantes da face da terra. Sabe por quê? Porque de fato vocês são. Não por aquilo que vocês carregam, mas porque nós somos irmãos em Cristo. Porque eu olho para você e eu consigo ver o meu Deus. É aquilo que o texto que nós lemos vai falar. Ele vai falar sobre amarmos uns aos outros com amor fraternal. Você não é só um número aqui na igreja. Você tem uma história, você tem uma vida, você tem virtudes. E mesmo que você tenha poucas virtudes, fato é que somos filhos do mesmo Deus. Fato é que você é tão importante que as tuas virtudes ou a ausência delas não vai dizer se nós vamos honrar a tua vida ou não. Nós vamos honrar, porque somos irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo. Não é assim dentro de casa? Ou não deveria ser dessa forma? Quando você recebe uma visita dentro da tua casa, você apresenta todo mundo. Quando chega alguém na minha casa, eu falo assim: olha, essa aqui é a minha esposa Bruna, essa aqui é a minha irmã Miriam. Eu não tenho filhos, mas certamente vou apresentá-los, como Wesley e Gabi vai apresentar os amigos dele. Esse é o Estevão, meu filho. Essa é a minha família. E eu vou apresentá-los de uma forma muito linda, porque eu os amo. E na família espiritual não é diferente. E eu digo isso porque o nosso primeiro ponto vai falar que nós só honramos primeiro se nós amamos. É impossível honrar uma pessoa se você não a ama. É impossível honrá-la de forma bíblica se você não a ama como Cristo ama. Se você não entrega amor como Cristo entregou. E eu só consigo amar se esse amor for gerado pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer tentativa de amor fora da Bíblia é uma tentativa falida.
Qualquer tentativa de honrar alguém fora da perspectiva bíblica é uma tentativa falida. A gente pode conseguir por algum tempo, mas depois a gente vai cair. Depois a gente vai desistir, depois a gente vai se cansar, depois a gente não vai querer fazer mais. Consequentemente, só posso honrar de forma pura se eu amar com sinceridade. E o texto também vai dizer isso, ele vai falar que o amor não seja hipócrita. E a palavra que ele usa aqui é upocrino no grego, e ela faz alusão à postura de muitos atores. Eles estão expressando algo que eles não são, porque eles querem obter determinado resultado. Eles estão encenando porque eles têm que cumprir um papel, porque eles querem transmitir algum tipo de emoção. O amor hipócrita, ele é assim. Ele se materializa de uma forma não verdadeira, porque ele está buscando um resultado específico. Mas o amor bíblico, ele não é uma via de mão dupla, ele é uma via de mão única. Jesus não olhou para mim e para você e falou assim: vou morrer porque é bom, vou morrer porque é bonito, vou morrer porque tem muita virtude, vou morrer porque é uma pessoa muito educada. Não. Ele amou e se entregou sem esperar nada em troca. Agora, a forma como respondemos esse amor vai dizer se temos um coração honroso ou não. Olhando para a vida de Jesus, eu percebo que todas as pessoas que ele honrou com o seu serviço, ele honrou porque primeiro ele amou. Ele amou os discípulos e por isso lavou os pés. Ele amou os discípulos e por isso ele repartiu o pão e entregou antes de comer. E quando falamos sobre o ato de honra, falamos sobre estender ao outro algum tipo de bondade ou alguma atribuição de valor. É quando eu olho para você buscando encontrar alguma virtude para reconhecer. E na sociedade atual esse valor tem se perdido, sabe por quê? Porque quando se fala de honra, as pessoas entendem bajulação. Quando fala de honra, as pessoas falam bobagem. Isso aí é puxação de saco, isso é bajulação. Qualquer pessoa no nosso tempo atual que tem a prática de honra no trabalho é visto como puxa-saco, fala a verdade. Honrou o chefe, puxa-saco. Honrou o gestor, não, esse aí é bajulador. Mas não é só no trabalho, dentro de casa também. O filho que honra mais o pai, que honra mais a mãe, muitas vezes é taxado pelo irmão: ele é o filho predileto, de forma pejorativa. Faz porque é o favorito, faz porque é o preferido. É como se a nossa indiferença em relação ao outro fosse símbolo de maturidade. E a honra é símbolo de ingenuidade. Quem é indiferente à virtude do outro é tido como alguém maduro. Não, isso aí já viveu muito bem a vida, isso aí é maduro. Mas quem é honroso é tido como funcionário de primeira viagem. Isso é bajulador, isso aí é puxa-saco, isso é porque é inocente, isso é porque é infantil. Qualquer pessoa que não honra alguém e age com indiferença é visto como maduro, mas quem atribui valor a alguém é visto como bobo, é ingênuo, é infantil. Então, pouco a pouco, a gente está tratando das coisas do Senhor com desprezo, com descaso. A gente está olhando para as virtudes bíblicas, para os valores do Senhor, e a gente está falando: isso aqui é feio, isso aqui é ridículo, isso aqui é postura de gente imatura. E é claro, querido, que bajulação não é uma postura bíblica, é feio. Bajulação, eu arrisco a dizer que chega a ser um pecado, porque bajulação pressupõe troca. Eu reconheço alguém porque eu quero ser reconhecido de volta, eu elogio porque eu quero ser destacado. Isso não é bíblico, esse não é o amor bíblico e essa não é a honra bíblica. Só que a honra, ela é diferente, a honra, ela é pura, a honra, ela é sincera, e o único objetivo de quem honra é atribuir valor a alguém sem querer receber nada em troca. Eu reconheço porque eu quero reconhecer, eu reconheço porque em Cristo eu percebo o teu valor, eu reconheço simplesmente porque me faz bem no meu espírito reconhecer alguém. Porém, para que a honra seja entregue de forma pura, ela tem que começar no amor sem hipocrisia. O amor falso resulta em honra falsa, bajulação. De modo que quem age assim vive na perspectiva da recompensa e nunca consegue ser verdadeiro, nunca sai do lugar. Porque as pessoas podem até não descobrir a tua bajulação, mas Deus conhece o teu coração. As pessoas podem não saber, você pode não externalizar que tudo que você faz é porque você quer uma posição de destaque. Deus sabe. Deus sabe e Deus não permite. Deus sabe e Deus traz à tona. Não é isso que Deus quer de você. É como se eu estivesse tentando forçar alguma coisa na força do meu braço. Eu quero chegar em determinado lugar, então deixa eu reconhecer. Quero chegar em determinado lugar, então deixa eu fazer. Deus não vai permitir, Deus não vai deixar.
Por outro lado, tem quem olha para isso e despreza o valor da honra. Então você percebe como que nós estamos dando um mau testemunho deste valor, porque eu estou honrando do jeito errado, porque quero receber, e quem está do lado de fora está falando, não vou honrar, porque quem honra é bajulador. Então nós enquanto filhos de Deus, precisamos olhar biblicamente para o que é isso e fazer da forma certa, tanto para sermos aprovados por Deus, quanto para poder influenciar quem já tem um conceito errado. E se você já tem esse conceito errado, eu gostaria que você quebrantasse o teu coração, que você quebrantasse o teu coração e mudasse, porque a verdade é que quem também não honra é egoísta. Todo coração egoísta é um coração desonroso, porque não suporta ver alguém sendo reconhecido e ele não suporta ver alguém ganhando e ele não ganhar. E ainda há quem pense que não é desonroso só porque não agride a ninguém. Tem gente que fala, não sou desonroso. Eu não sou desonroso porque eu não xingo ninguém. Eu não sou desonroso porque eu não ofendo a integridade de ninguém. Eu não sou desonroso porque eu simplesmente fico na minha. Só que a desonra não se resume em ofender o outro. Desonra é também não atribuir valor àquele que merece. E quantas pessoas, ao ver alguém sendo honrado, abraçam a indiferença e pensam, esse aí já está sendo valorizado demais, esse aí já está sendo reconhecido demais, esse aí já está tendo demais, não vou falar nada, porque se eu falar é feio, se eu falar mal eu estou errado, mas talvez se eu ficar calado, ninguém vai me criticar. Desonra, indiferença é desonra. Já tem gente suficiente valorizando essa pessoa, e como eu não concordo com isso, eu vou me abster. Só que tem um texto na Bíblia, eu queria chamar a tua atenção para esse texto, lá em Lucas 19, presta atenção. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, e os discípulos trazem a ele um jumentinho. Então ele vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. E quando ele chega, as pessoas olham para Jesus e elas começam a adorar ele. Elas pegam os seus mantos, elas pegam as suas vestes e elas colocam onde Jesus vai passar. E aí as pessoas começam a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Só que alguns fariseus, incomodados com isso, foram até mais ousados e chegaram para Jesus e falaram, Jesus, repreende esse povo aí, repreende esse povo que está te adorando, repreende esse povo que está te honrando. Como assim, bendito é o que vem em nome do Senhor? Repreende esse povo. Os fariseus aqui, eles estão representando um povo de coração egoísta, estão representando um povo de coração duro, porque estavam desonrando a presença de Deus, desonrando o senhorio, desonrando a revelação do alto. E apesar desse texto falar aqui prioritariamente sobre o Deus encarnado, Jesus, também existe uma verdade universal aqui, que Jesus não era apenas o Filho de Deus, mas ele era também alguém muito referenciado por aquelas pessoas. Jesus dotado de muitas virtudes, um ser humano com infinitas características e qualidades. E os fariseus reprimindo as pessoas, não honra, não atribuam valor, não reconheçam, porque eu tenho um coração egoísta e eu não quero ver isso. Eu não quero ver alguém que não seja eu sendo honrado. Os fariseus não reconheceram o valor de Jesus e por isso desonraram. Da mesma forma, quando eu não enxergo o valor do outro, a autoridade do outro, quando eu não enxergo a autoridade do meu irmão, quando eu não enxergo o valor do cônjuge, quando eu não enxergo o valor do amigo, quando eu não enxergo o valor do líder, eu estou repetindo o mesmo padrão dos fariseus, porque no fundo toda desonra vem da mesma raiz, da dificuldade de reconhecer a imagem de Deus no outro. Os fariseus honravam Jesus porque não conseguiam ver quem ele era, e muitas vezes a gente repete o mesmo erro. A gente não consegue ver nas pessoas características do alto. A gente não consegue atribuir valor à boa postura que alguém tem, que vem de Cristo. Há um texto em João 3,27, ele vai dizer o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Sabe qual é o contexto aqui? Os discípulos de João estavam vendo Jesus batizando muitas pessoas. Os discípulos de João estavam vendo Jesus angariando muitos seguidores. E eles falam para João: João, você não está vendo isso aqui não? Você não está vendo que esse Jesus está batizando mais pessoas que você? Você não está vendo que esse Jesus está trazendo mais gente que você? Esse Jesus está tendo mais seguidores que você não vai fazer nada. E João responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ou seja, tudo que esse Jesus tem de bom vem do céu. Tudo que esse Jesus tem de positivo é o Pai que deu a ele. Então como eu vou reprimir alguém que está sendo exatamente aquilo que o Senhor espera que ele seja?
E há um outro texto lá em Tiago que vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, enquanto João ensina que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado, Tiago está ensinando que tudo que é de bom, todo dom, todo talento, toda virtude é favor do céu. Toda boa dádiva vem do alto. Então, honrar alguém é reconhecer o que o céu depositou nessa pessoa. Ninguém pode ter uma coisa boa dada por Satanás. Ninguém ama de verdade, com amor vindo de Satanás, porque Satanás não ama. Ninguém é gentil de verdade com uma gentileza que vem do inimigo, porque o inimigo não é gentil. Ninguém é educado o suficiente, ninguém é generoso o suficiente e aprendeu isso com Satanás, porque Satanás não é generoso, Satanás não é paciente, Satanás não é compreensivo. Então, quando eu olho para a vida de alguém e eu falo: o Bruno é um cara muito generoso, glória a Deus pela tua vida, Bruno, eu vou reconhecer porque é uma virtude que vem do céu. Eu vou reconhecer porque é uma virtude que vem do alto, não é uma virtude que veio do inimigo, e também não é uma virtude produzida pelo homem. Porque a Bíblia vai falar que nós somos perdidos, pecadores, e que sem o sangue de Cristo não somos nada. Então toda virtude que habita em você veio do alto. Toda boa dádiva que o homem possui vem do alto, e não reconhecer isso na vida das pessoas é silenciar aquilo que Deus está falando através dessa virtude na vida de alguém. Não honrar alguém pelas tuas virtudes é dizer: Deus, independente do que você está fazendo na vida dessa pessoa, eu escolho não ouvir, eu escolho não reconhecer, eu escolho não atribuir honra ao Senhor e gratidão a Ti pelo que o Senhor está fazendo na vida de alguém. E a desonra muitas vezes ela acontece do lado de fora, mas quando nós deixamos de reconhecer o valor que Deus colocou nas outras pessoas. Mas existe uma forma ainda mais sutil e perigosa da desonra, e é aquela que nasce dentro de nós, e que é o nosso segundo ponto. Quando a confiança se torna desonra, é quando nós começamos a acreditar que nós já estamos plenamente aprovados, e que nós já aprendemos o suficiente, que somos maduros o bastante. Então, quando passamos a desonrar as palavras que poderiam transformar as nossas vidas, é quando a autoconfiança excessiva se torna uma barreira para o nosso crescimento. E espiritualmente falando, isso também é desonra. Porque quando eu acho que não preciso mais mudar, eu desonro o que Deus ainda quer moldar na minha vida. E é o que eu disse no início da mensagem. Às vezes eu chego aqui e eu não gosto desse tema, porque eu me acho autossuficiente nele. Que falar sobre lealdade, eu estou muito aprovado, nem precisava ter vindo no culto hoje. Irrepreensibilidade, eu sou a pessoa mais irrepreensível que eu conheço. Honra, você não sabe como eu trato meus pais, você não sabe como eu trato meu cônjuge, você não sabe como eu trato os meus irmãos. A confiança, muitas vezes, ela se torna um pecado de desonra. Ela nos leva a desonrarmos tudo aquilo que nós recebemos, que achamos que já somos bons. Lembra do que eu disse no início, quando o pastor Juan fala: o que faz uma mensagem ser boa não é se você gosta dela ou não, mas se você a coloca em prática. Então entenda as palavras do Senhor, entenda tudo aquilo que o Senhor traz a você como um remédio para a tua vida. E o que torna um remédio bom não é se ele é gostoso, não é se ele é palatável, mas o nível da sua eficácia. Eu conheço pouquíssimos remédios que têm um bom sabor, não conheço. Aliás, nem um xarope, no máximo ele é tomável, mas eu sei que ele é bom pelo que ele gera no meu corpo. Eu sei que ele é bom pela mudança que ele promove dentro de mim. Dipirona é horrível, mas é o remédio que eu mais amo tomar, porque ele resolve a minha dor de cabeça no estralo. Mas eu jamais colocaria uma gota de dipirona no meu café para melhorar o meu café, jamais faria isso. Assim como o remédio não é palatável, não é gostoso, mas é bom para a tua vida, assim é a mensagem do Senhor, que muitas vezes você não gosta, e às vezes não é porque ela é dura, às vezes é porque você acha que você já é aprovado nela. Só que esse é o ponto, sabe? Muitos vão dizer: eu não preciso do remédio porque eu não estou doente. Eu não preciso do remédio da honra porque eu já honro muito. Eu não preciso do remédio da lealdade, eu não preciso do remédio da irrepreensibilidade. Eu me acho muito aprovado.
Mas eu me lembro que lá na Bíblia, no livro de Lucas, Jesus diz que veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele diz: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E Jesus usa a metáfora do médico para mostrar que ele veio curar a enfermidade do pecado. Só que quando eu não acho que eu estou pecando nessa área, eu estou negligenciando a mão de Cristo sobre a minha vida. Quando eu acho que eu não preciso mais de ajuste nesse ponto, estou sendo desonroso com aquilo que Deus está querendo entregar. De modo que o Evangelho é para quem reconhece a sua doença espiritual e busca cura em Cristo. Se você acha que está bom demais, querido, eu sinto muito, mas você está dizendo: Deus, eu não preciso de você. Eu não preciso dessa mensagem. Pai, não fala comigo hoje. Esse tema eu já sou muito bom. Senhor, eu não preciso que o Senhor ministre em mim novamente. Eu não quero as tuas palavras, eu não quero a tua exortação, eu não quero o teu direcionamento, eu não preciso de ti. Então, se o critério para andar com Jesus e me assentar à mesa com Ele é admitir a minha doença, querido, eu quero admitir todas elas. Se o critério para sentar à mesa com Cristo, como Ele disse aqui, é reconhecer que eu estou doente, Deus, me mostra onde eu estou errando, porque eu quero estar contigo para me ajustar. E Deus que me livre de me achar que eu sou bom o suficiente para viver independente dEle. Porque nós temos a tendência de rejeitar as palavras nas quais nos consideramos aprovados. E a verdade é que essa é a maior estratégia do inimigo para te distrair. Repara que muitas vezes você não vai cair onde você é muito vigilante, mas você cai naquilo que você se acha bom. Eu não caio naquilo em que acho que sou fraco, porque estou sendo vigilante o tempo todo, mas naquilo que me acho bom, estou errando direto. E às vezes eu estou falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas quem está perto de mim está falando: não é nada disso. Fala que é generoso, não é nada disso. Fala que é paciente, não é nada. Fala que é compassivo, não é não. Acha que é, mas como não está atento a essa possível virtude, é onde mais está errando. O crente cuidadoso, querido, ele não olha para a Bíblia para justificar o seu acerto, hein? O crente cuidadoso, o crente verdadeiro, não pega a Bíblia para falar assim: agora deixa eu atestar aqui que eu estou muito aprovado, muito bom, Jesus, obrigado, estou conseguindo. Não. O crente cuidadoso, ele olha para a Bíblia com fome e com sede de arrependimento. Quanto mais crente você é, quanto mais homem de Deus você é, maior a tua fome e tua sede de mudança. Mais você chega para a Bíblia e fala assim: Pai, eu sei que tem mais coisa, me mostra aqui. Eu sei que tem mais situação para eu ajustar. Eu sei que tem mais coisa, eu sei que tem pontos que eu preciso ser mudado, porque eu não quero ser uma pessoa que me dá o próprio atestado de cura. Na verdade não, eu quero me consultar contigo diariamente em oração e leitura da palavra para ver onde eu preciso mudar. Dr. Marcelo está aqui, um médico maravilhoso. Dr. Marcelo, não é horrível quando a gente tem um paciente que ele mesmo se dá o próprio diagnóstico: não, eu estou bem, não preciso voltar. É péssimo. Querido, você vai morrer. Você não pode ficar sem vir aqui: não, eu já acho que eu estou bom. Você vai morrer. E tem muito crente morrendo na vida espiritual porque está desprezando a palavra do Senhor porque se acha bom. Está desprezando os direcionamentos do alto porque se acha aprovado. Então a pior maneira de entrar num culto como esse é na perspectiva da aprovação. Já estou bem demais, vou lá cumprir tabela, vou para ouvir boas canções, não vou faltar, porque se eu faltar o meu líder de célula vai me ligar durante a semana. Não vou deixar de ir, senão o meu supervisor vai chamar a minha atenção. A questão é que quando vivemos assim, estamos desonrando a Deus e menosprezando o poder da sua palavra. Nosso costume em viver tantas situações nos tornam reprováveis, porque quanto mais nos acostumamos com algo, menos valor nós atribuímos àquilo. No início do meu casamento, eu amava o meu casamento, era maravilhoso, eu honrava minha esposa todo dia, porque é incrível. E não é difícil honrar a Bruna realmente é maravilhosa. Só que o tempo vai passando, eu vou deixando de honrar porque eu já me acostumei. Eu já não preciso provar mais que eu sou um bom marido, eu já conquistei. Então eu não preciso elogiar, eu não preciso reconhecer, eu não preciso atribuir valor, eu já conquistei, eu não preciso mais. No trabalho, na igreja, o que mais acontece? As pessoas às vezes chegam na igreja, chegam na primeira igreja batista de Belo Horizonte: que igreja maravilhosa, que igreja incrível, como eu amo este lugar, o pastor é o melhor pastor do mundo, e ele é mesmo. Os ministérios são incríveis, a organização é admirável, mas nada como o tempo para nos tornar desonrosos com a igreja, nos tornar desonrosos com os ministérios, desonrosos com a liderança.
Porque eu já provei que eu sou uma pessoa de confiança, eu já provei que eu sou uma pessoa legal, eu já provei que eu amo este lugar, então eu posso sim ser desonroso, eu posso não reconhecer, eu posso falar mal, eu posso criticar, afinal de contas eu faço parte disso aqui, esse lugar precisa de mim para que esse lugar melhore. Mas esse é o engano do coração. A verdadeira honra não é aquela que demonstramos quando ainda estamos, quando ela nos traz vantagem, quando nós estamos no entusiasmo. Honra de verdade é quando aquilo deixa de ser uma novidade na tua vida e passa a ser uma rotina no teu dia a dia. Honrar minha esposa, honrar o teu marido, depois de 10 anos de casado, aí é honra de verdade. Porque a virtude que ele tinha lá no primeiro ano, ele continua a ter. Talvez não é novidade para você, mas é a mesma virtude. Você está no trabalho há 5 anos. No início o ar-condicionado era maravilhoso. Agora você chega lá, você nem lembra que tem ar-condicionado. No início a organização da igreja é algo lindo. Eu amo isso, maravilhoso. Mas o tempo passa e isso não faz tanto sentido para mim. Tudo bem, já me acostumei com isso, não vou retroceder. E às vezes, sabe o que Deus faz? Deus nos permite vivermos situações de escassez, para a gente poder lembrar daquilo que um dia nós tivemos. Tem muita gente que fala aquela frase, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Isso é uma realidade de muitas pessoas, só que a Bíblia não concorda com isso. Isso não pode ser uma normalidade na vida do crente. Isso não pode ser uma normalidade na minha vida e na sua. A ânsia de me casar e a desonra depois que eu já me casei. A ânsia de ter um emprego e a desonra quando eu já estou nele. A ânsia de assumir uma postura de liderança, mas a desonra quando eu já estou lá. Tem desonra ali. E é por isso que a verdadeira vigilância espiritual não é apenas reconhecer nossas fraquezas, mas também permanecer dependente de Deus todos os dias. Deus, por que eu não estou honrando mais meu cônjuge? Por que eu não estou honrando mais os meus pais? Por que eu não estou honrando mais os meus filhos? Por que eu não estou honrando mais o Senhor? Porque no início da minha conversão eu te amava tanto. Eu falava de você, Deus, eu falava de você para todo mundo. Em 30 minutos de conversa não tinha como eu não citar o Senhor. Em 30 minutos de conversa não tinha como não citar o que o Senhor está fazendo na minha vida. Não, mas é porque Deus parou de fazer, Samuel, você não está entendendo. Deus parou de atuar. Ele não parou de atuar, eu que parei de perceber. Ele não parou de fazer. Na verdade eu estou exigente demais. Eu já acho que o ar que eu respiro, que a saúde que eu tenho, a casa que eu moro, o chuveiro quentinho, já é obrigação de Deus e não um presente que Ele me dá todos os dias. Não, mas lá atrás era cura de doença, lá atrás era provisão financeira, lá atrás era provisão ministerial, lá atrás era provisão profissional e não tem mais isso. Mas você está respirando, você está vivo, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem um trabalho, você tem uma casa, você pode dormir à noite, você tem um médico para você ir, e mesmo você não tem dinheiro, infelizmente ainda você ainda tem um cartão de crédito. Nossa desonra muitas vezes nos fazem olhar para a vida na perspectiva da murmuração. Nada de bom está acontecendo, nada de bom mesmo. Não, mas é que não é suficiente, querido, te falta contentamento e honra a Deus. O que te falta não são bênçãos, são contentamento e honra a Deus. Porque aquele salmo que você conhece muito bem, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E há outra transliteração aí que vai dizer: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu tenho é porque aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Se eu não tenho é porque eu ainda não preciso. Não, você não está entendendo. Eu preciso. Você não sabe. Eu preciso agora. Deus sabe que você não precisa agora. Talvez nem eu sei, mas Deus sabe. Ele conhece. E a minha postura diante disso é uma postura de confiança, de adoração, de gratidão. Porque no fim das contas a honra não se mede apenas pelo quanto eu recebo, mas se eu reconheço tudo que eu já possuo. A desonra às vezes pode começar quando eu deixo de valorizar o outro e quando eu passo a confiar mais em mim mesmo. Mas ela se resolve quando eu volto a colocar Deus no centro
E a minha resposta volta a ser obediência. Porque honrar a Deus é obedecer, mesmo quando eu acho que eu já sei o suficiente. Esse é o terceiro ponto. Honrar a Deus é obedecê-lo. E aqui eu queria ler um texto que está lá em Filipenses 2, 5 a 8, que você conhece. Ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado-se na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não vejo uma honra maior do que essa. Pode ser que na tua caminhada cristã, você até pode não achar justo algumas situações das quais Deus permite você passar. Porque tem coisa que não é culpa de ninguém, tem coisa que se você pudesse falar, você falaria a culpa de Deus. Por que que Deus deixou? Por que que Deus permitiu? Porque não é justo isso acontecer justamente comigo. Agora, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo aqui em Filipenses, ele vai falar, Paulo vai dizer, tenha em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo. E que sentimento é esse? Não é apenas uma sensação, é um sentimento que resulta em uma postura, em uma ação, em uma atitude. Esse sentimento que Jesus teve foi o fato dele saber quem ele era, e ainda assim ele não querer os teus direitos de Deus, de filho de Deus. Ele poderia estar numa cruz e falar assim: que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou filho de Deus. Fariseu, você sabe quem eu sou. Soldados romanos, você sabe quem eu sou para você me furar com essa lança? Você sabe quem eu sou para você me bater dessa forma? Não, mas a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Então, mesmo tendo todas as prerrogativas para poder justificar a tua postura, ele reconheceu a vontade de Deus e foi obediente. Isso me lembra um texto lá em Mateus 26, versículo 39, de Jesus no Getsêmani. Ele faz uma oração mais sincera e ele diz assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Pai, o Senhor está me mandando para a morte. Daqui a algumas horas o Senhor vai me pregar no madeiro. Daqui a algumas horas eu vou sofrer, eu vou apanhar, eu vou ser cuspido, eu vou ser escorraçado. Pai, por favor, se possível, afasta de mim esse cálice, não deixa eu passar por isso. Mas, em postura de honra ao Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Tem situação que talvez você está aí pensando: Deus, não deixa eu passar por isso, Pai. Tem situação que talvez está aí no teu coração agora, falando: Deus, não deixa eu viver isso, Senhor. Deus, eu estou vendo que eu estou na iminência de passar por uma grande dor. Deus, eu estou na iminência de passar por uma grande frustração. E não foi culpa minha. Tem coisa que você olha e fala: Deus, não é culpa minha, mas eu estou na iminência de passar por uma situação muito ruim. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você pode fazer essa oração, querido. Você pode. E Jesus pode afastar. E Jesus pode livrar mesmo. Ele pode fazer. Mas o que eu quero trazer a você agora é uma postura que só um verdadeiro cristão tem. Mas Deus, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, deixa eu passar assim. Porque talvez passando por isso vai ser forjado em mim coisas que nenhuma outra situação vai forjar. E pode ser que passando por isso, muitas pessoas sejam abençoadas pelo meu testemunho. Deus, seja feita a tua vontade, sim, não seja feita a minha. Eu quero honrar o Senhor com isso. Eu quero honrar o Senhor passando por coisas que talvez eu não queria, mas o Senhor tem preparado para que eu passe. Querido, o Evangelho não é sobre você ter tudo que você quer na hora que você quer. Não é. O verdadeiro Evangelho, o coração do Evangelho está aqui em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilhou. O coração do Evangelho é esse, querido. Essa igreja não está aqui para te iludir e dizer que tudo vai dar certo. Não, tem muita coisa que vai dar errado. Mas o que vai dar certo, que eu posso te garantir, é que Deus tem propósito
naquilo que vai dar errado. Deus tem propósito naquilo que pode não funcionar. Deus é soberano sobre aquilo que você não gostaria de passar, mas pode ser que você passe. E a nossa resposta diante disso é uma resposta de honra. Porque de todas as virtudes que você pode ter, a maior e a melhor delas é que você é um filho amado de Deus. E que Ele nunca vai deixar de te acolher com zelo. Ele nunca vai deixar o teu coração pouco satisfeito. Pode ser que a gente não tenha tudo aquilo que a gente quer, mas a graça de Cristo nos basta. E vai nos bastar, vai te bastar. Quando nós entendemos que a graça do Senhor nos basta, o que o Senhor quer nos dizer não é: você vai viver essa vida aí, lamentando, arrastando. Não é isso que Ele quer dizer. O que Ele quer te dizer é o seguinte: olha, querido, você pode não ter, você pode não possuir, você pode até passar por isso que você não quer passar, mas você vai viver pleno. Eu tenho presença suficiente para te fazer pleno. Eu tenho amor suficiente para você não viver uma vida lamentando, para que você não viva uma vida frustrado. O desejo de Deus para a minha vida e para a tua não não, eu estou vivendo, né? Bom, eu não tive, mas estamos lá, estamos aí, estamos com Jesus, está tudo bem. Pelo menos eu tenho a Deus. Não, a vida com Deus não é pelo menos eu tenho a Deus. A vida com Deus é: eu tenho tudo, eu tenho Deus. E a tua graça, Senhor, me basta, a tua presença me basta. E eu honro a vida que o Senhor me deu dessa forma. Eu honro a forma que você me permitiu viver dessa maneira. Entendendo que apesar da escassez, mesmo não tendo, o Senhor é comigo. Algo não vai te faltar, querido. O zelo do Senhor pela tua vida não vai faltar. O cuidado do Senhor sobre o teu coração, isso nunca vai faltar. Isso nunca vai mudar. Você nunca vai deixar de ser cuidado por Jesus. Nunca, nunca, nunca vai te faltar nada. E o desejo do nosso Pai é que você viva uma vida abundante. Está escrito isso na palavra. Ele tem uma vida abundante sobre aquele que entrega a tua vida para Ele e que o reconhece como Senhor suficiente, autor e consumador da nossa fé. É Ele, Jesus Cristo. E talvez nós não temos honrado a Deus porque nós estamos considerando preciosos demais todas as outras coisas, com exceção a presença dEle. Tudo é precioso, mas a presença dEle é boa. Tudo é sensacional, mas a presença de Deus é ok. Não, está errado. Eu honro a Deus quando eu olho para a presença dEle e falo: é tudo que eu preciso, e sem isso eu não me movo, sem a graça eu não caminho, sem esse amor eu não saio do lugar. Sabe, querido, nosso coração ele pode até viver angustiado em alguns momentos, mas eu quero te convidar a ter uma postura de honra diante do Senhor. Eu quero te convidar a ter uma postura de honra diante da vida que você tem vivido. Você está aqui hoje, você pode honrar a Deus de uma forma que você nunca honrou. Você pode honrar a Deus tendo mais tempo com a tua família. Você pode honrar a Deus vencendo os teus pecados. Você pode honrar a Deus se arrependendo das suas falhas. Você pode honrar a Deus lendo mais a Bíblia, tendo mais tempo de oração. Você pode honrar a Deus olhando para aquilo em que você falha e falando: eu nunca mais vou errar neste ponto. Eu posso falhar, mas nunca vou me acostumar com isso. Eu posso honrar o meu Deus quando eu entendo a palavra de Deus como o meu bem mais precioso. Quando eu honro a Deus, eu estou pronto para viver uma vida provada. Eu aprendo a honrar os outros em obediência a Deus, porque diariamente eu sou honrado por Ele mesmo sem merecer. Querido, quando eu tinha 10 anos de idade, e aqui eu quero finalizar. Quando eu tinha 10 anos de idade, ali em 2007, eu lembro, morando ali na casa dos meus pais, estava eu e meu pai na varanda de casa, nos fundos lá. E essa varanda, ela não tinha telhado, era uma parte aberta. De modo que nós estávamos aqui na varanda, tinha um canteiro em que ele plantava sempre as pimentas dele, as frutas, tudo que ele gostava. E tinha um muro, o muro da casa mesmo, da varanda ali. E aqui tinha uma rua, sem saída. E logo ao lado da rua um prédio.
um apartamento de 2 andares. 2 ou 3 andares. De modo que quem estava ali no segundo andar conseguia ver dentro da varanda da minha casa. E nesse dia estávamos lá, eu e meu pai, ele aguando as plantas dele e tal, a gente conversando um pouco. Só que nessa casa aqui no segundo andar morava uma família, especialmente a mãe com seus 2 filhos. E um desses filhos, um garoto na época devia ter uns 15, 16 anos, e eu vou dar o nome de João. Era outro, mas vou dar o nome de João. Esse João, pensa num menino bagunceiro. Ali era bagunceiro com força. Morávamos numa cidade de 8.000 habitantes só. Então você sabe como é, uma cidade tão pequena, todo mundo conhece todo mundo. Engraçado que ali estava o João, e o João bagunceiro mesmo, ali, adolescente, coisa de adolescente, mas todo mundo conhecia, ele era daqueles bacanas. E aí meu pai ali aguando as plantas e a gente conversando, e chega na sacada do apartamento o João. E depois chega a mãe do João, do lado, e estão olhando a nós, estavam nos olhando, nos observando. Pessoas simpáticas. João bagunceiro, mas extremamente simpáticos. E o meu pai olha para eles e cumprimenta a mãe. Ô, tudo bem, fulano? Tudo jóia? E aí cumprimenta o João. Fala, João, que coisa boa te ver, meu querido. Que filhão você é. Que filho amado você é. Olha que filhão que você tem, viu, fulano? Parabéns pelo filho que você tem. E aí ela agradecendo, obrigado, pastor. E tá tudo bem aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa, é. Passou, eles voltaram para dentro. Nós entramos para dentro de casa e eu fui atrás do meu pai e eu falei, pai, o senhor falando essas coisas do João não está muito certo. Você sabe que o João é um menino muito difícil. Você sabe que o João é um menino muito bagunceiro. Eu não estou entendendo as coisas que você disse acerca dele. Não sei, não faz tanto sentido. E ele disse o seguinte, filho, é porque às vezes as pessoas precisam ouvir aquilo que elas serão, muito embora elas ainda não sejam. Possivelmente você já recebeu algum elogio na tua vida em que você falava, olha, eu nem sou isso tudo. Mas porque alguém reconheceu um pedacinho da tua virtude. Fala a verdade, qual que é a tua vontade? Cara, eu quero crescer nisso aqui. Tem gente que chega pra você e fala assim, nossa, eu acho que você é um marido tão bom. E dentro de si você fala assim, nossa, eu me acho um marido tão falho. Mas porque essa pessoa falou, eu acho que tem chance para que eu seja um bom marido mesmo. Vou ser um marido melhor. Tem pessoas na igreja que eu já cheguei com a Bruna e falei assim, nossa, eu admiro a tua maternidade, sabe? Queremos aprender com você como criar filhos. E a pessoa chega e fala assim, nossa, eu me acho tão falho. Eu acho que eu erro tanto na maternidade. Mas o que isso gera na pessoa? Não estamos sendo falsos, estamos sendo verdadeiros. Mas isso gera na pessoa uma vontade de crescer, de ser melhor. E às vezes nós precisamos reconhecer nos outros aquilo que eles ainda serão. Eu vejo potencial nisso. Eu vejo mudança, eu sei que Jesus pode fazer. Mas por outro lado, a forma como meu pai elogiou aquele garoto tinha muito mais a ver com a mãe dele do que com ele. Que filho amado você é. Olha, você tem um filhão, viu? Teu filho é muito amado. Sabe, querido, todos nós aqui, eu e você, nós somos igual ao João. Tem muitas coisas que as pessoas olham para nós e falam, nossa, isso aí tá ruim. Mas por outro lado, a maior honra que nós carregamos é de sermos amados por Deus. A virtude do João era ser amado por uma mãe muito amorosa. Que filho amado você é, João. Que filho amado você é. Diego, que filho amado você é. Sabe, Adelina, você é muito amado por Deus. Você pode não ter todas as virtudes do mundo, mas a maior de todas você carrega. Você é amado por Deus. Tem jeito para você. Tem jeito para essa pessoa que talvez você fala, não tem jeito, tem jeito.
Jesus enxerga nela algo que talvez você não está enxergando. Jesus já tem um projeto de vida para ela que talvez você não vê, mas tem. Sabe por quê? Foi assim comigo e foi assim com você. Já teve gente que olhou para mim e talvez não me disse, mas com o olhar me desprezou. Vai dar em nada não, isso aí. Não vai conseguir, não vai ser, não vai para frente, não vai funcionar. Não, pera aí. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que tem zelo pela minha vida. E eu estou guardado por esse que redige a minha história de forma perfeita. Então sim, eu posso não ter todas as virtudes do mundo, mas eu só preciso de uma: a virtude de ser amado e perdoado por Jesus. E isso nós somos. E isso nós temos. Então, querido, da mesma forma como nós até recebemos algumas virtudes por sermos filhos de Deus, eu quero encorajar você a reconhecer virtudes na vida de muitos que você talvez ainda não reconheceu, para enxergar neles aquilo que Cristo já vê. Como eu vou saber? Porque Deus não tem projeto de derrota e de maldição para nenhum filho dele. A palavra do Senhor vai dizer: só eu sei os planos e os sonhos que eu tenho para vocês. São planos de paz e de prosperidade, para dar a vocês um futuro e um fim que desejais. Tem muita gente que só está esperando você honrá-lo com aquilo que ele ainda vai ser, sabe? Reconhecer o valor e a virtude na vida do outro. E eu quero orar pela tua vida. Quero que você se coloque de pé neste momento para a gente clamar a Jesus. E se de alguma forma você foi tocado pela presença de Deus, eu quero que você apresente isso agora para Jesus. E seja sincero. Seja sincero com Ele. É como eu disse, talvez você veio aqui só para clamar, só para derramar o teu coração, derrama. Talvez é só para falar: Deus, afasta esse cálice de mim, eu não quero passar por isso. Pode falar, mas gere no teu coração uma postura de honra. Em caso Ele diga não, você vai amá-lo, você vai honrá-lo e você vai até o fim. Feche seus olhos, vamos clamar a Ele. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós pedimos ao Senhor perdão se nós temos sido desonrosos com os nossos irmãos, Pai. Nos perdoe se nós somos egoístas e não atribuímos valor àqueles que estão à nossa frente e que receberam virtudes do Senhor. Muda o nosso coração, quebra o nosso egoísmo, tira o nosso orgulho. Por outro lado, Pai, nos ajude a honrar o Senhor com a nossa vida, Senhor. Reconhecendo os outros superiores a nós mesmos, Pai. Como diz a Tua palavra, Deus, queremos reconhecer os outros superiores a nós mesmos. Queremos dar a maior honra àqueles que estão perto de nós, porque se somos obedientes ao Senhor, agimos como o Senhor. Mas também, Deus, nos ajude a honrarmos o Senhor com a nossa santidade, a honrar o Senhor com os nossos bens, a honrar o Senhor, Deus, com a nossa afeição, honrar ao Senhor com uma postura aprovada, com um caráter semelhante ao Teu, Pai. Muda-nos, Senhor, transforma-nos, Pai, e nos torne filhos à imagem e semelhança do Senhor, em nome de Jesus, Pai.